Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a Prof trouxe para vocês um jogo que se chama jogo Esconde Formas. Vocês já fizeram bastante atividade aí nesse período de pandemia, né, de quarentena, de isolamento, e agora a Prof trouxe então algo para vocês se divertirem um pouco. Olha só, esse jogo ele se chama Esconde Formas por quê? Nós vamos confeccionar juntos, a Prof vai ajudar vocês. Nós vamos fazer 8 placas dessas, dividindo em 4. 4 delas vão constar as formas que eu tenho aqui, e outras 4 vão ser placas vazadas para a gente esconder essas formas. E o desafio, no caso, que vai ter aí na atividade de vocês é o quê? Digamos, a Prof vai ter um desafio que é, nas 4 placas, deixar aparecendo apenas 5 triângulos. Meu primeiro desafio. Então, eu vou ter que esconder as figuras geométricas para que apareçam os 5 triângulos, tá? Nesse caso aqui, essa figura vazada não vai funcionar para essa, eu teria que pegar uma outra. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui eu tenho um triângulo aqui, eu tenho essa figura vazada que eu posso esconder ele aqui, ó. As outras e aparecer um triângulo. Professora, mas não eram 5 triângulos? É claro, você vai ter as 4 placas para você trabalhar. Por exemplo, aqui eu escondi um, aqui eu vou pegar esse e vou esconder. Ó, por exemplo, aqui eu tenho meu segundo triângulo. Ó, eu tenho meu terceiro triângulo. E aqui, ó, vamos lá. Eu tenho o meu quarto e o meu quinto triângulo. Então, eu tenho que expor, né, essas figuras que eu tô pedindo, essas formas, no desafio, só que eu não posso, ó, eu tenho que trabalhar com ele assim, eu não posso virar, tem que ser nessa posição, eu não posso fazer isso daqui, ó, eu tenho que deixar o quadrado um em cima do outro, a figura vazada em cima da outra placa, e deixar exposto a figura que eu quero. Por exemplo, agora eu coloquei aqui e deixei exposta um quadrado, né? Vai depender do desafio. O desafio pode ter 2 triângulos e 3 quadrados, pode ter 3 retângulos e um hexágono. Então, a gente vai agora confeccionar esse jogo. Eu espero que vocês gostem, tá? Olha só, o que você vai precisar para confeccionar esse jogo, então? Você vai precisar de uma folha. Eu trabalhei aqui com a folha A4, né? Folha sulfite, folha A4, aquela folha que vocês utilizam para xerox. Pode ser folha de rascunho, pode ser folha de revista, deixa eu pensar, pode ser papel pardo se você tiver em casa, pode ser cartolina que você utilizou, fez um trabalho de um lado e do outro lado tá branco, não tem problema, tá? Pode ser caixa de papelão, sabe aquela caixa de sabão em pó que a sua mãe usa em casa, depois ela esvaziou? Abre ela, dá uma limpadinha, ela é ótima também para esse tipo de atividade. Outro material também que você pode utilizar, sabe aquele caderno velho de desenho dos anos anteriores, que você usou as primeiras folhas e ficaram as últimas folhas lá? Então, pode ser aquela folha também do caderno, tá bom? Usem a criatividade de vocês, então. Olha só, a professora utilizou a medida do quadrado de 15 centímetros para fazer esse quadrado aqui, ó. Só que olha o que acontece. Eu não vou conseguir aproveitar minha folha A4. Por quê? Porque se eu for dobrar ela aqui ó, no meio, olha só. Se eu for dobrar ela no meio, eu não consigo ter uma medida de 15 centímetros. Vocês estão vendo aqui? Eu não consigo ter 2 partes de 15 centímetros. Então, o que a prof fez? Para a gente economizar no material, a prof foi lá e fez uma outra medida menor, de 12 centímetros. Prof, mas por que de 12 centímetros e não de 14, por exemplo, se a medida foi muito pequena? Porque nós vamos ter que dividir essa medida em quadrados. E os quadrados, eles têm os lados iguais. A gente vai precisar de 9 quadrados dentro desse quadrado maior. Então, a prof pegou múltiplos de 3, né? Então,
Se eu tinha uma medida de 15, agora eu tenho uma medida de 12. Então, eu peguei 12 centímetros. Então, vamos lá. Olha o que você vai precisar. Se você usar a folha aqui, a 4, você pode pegar 4 folhas que já é o suficiente, dobrando ela ao meio aqui, ok? Você vai precisar de uma régua. Olha só, peguem uma régua que tenha o ponto aqui a dedo zero. Tem uma régua minha ali que ela não aparece bem o zero, então eu não posso utilizar. Porque toda medida a gente utiliza a partir do ponto de origem, que é o zero, ok? Um lápis, uma tesoura. E aí, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer agora as medidas. Só que para essas medidas, a gente vai desenhar as formas geométricas. Olha o que acontece. A prof fez já os moldes. Por que que eu fiz os moldes? Porque é muito mais fácil eu ter algo que eu possa padronizar os meus desenhos do que eu ficar desenhando à mão livre todos eles, né? É claro que para fazer o círculo, eu usei uma moeda para fazer o meu molde. Para fazer esse outro círculo aqui, que era do quadrado maior, eu usei uma fita isolante. Peguei aqui a medida de dentro dele, né? E para fazer esses moldes, procura utilizar um material mais resistente. Por exemplo, eu peguei essa folha aqui, ó, que é uma capa de uma revista velha, que eu não estou utilizando mais, que é uma revista que eu deixo guardada para recorte mesmo para os meus filhos. E ela tem um material mais durinho, ó, ela é mais resistente do que as folhas internas dela. Então, eu utilizei essa capa de revista para fazer o recorte dos meus moldes. Você pode utilizar o que você quiser. Tá? Prof, não quero usar medida nenhuma, quero fazer a mão livre, do meu jeito. Pode fazer, não tem problema. O importante é você se divertir, brincar, trabalhar aí a sua memória, o seu raciocínio, ok? Vamos lá na confecção, então? Pega a sua folha 4, divide ela ao meio. Não precisa de tesoura para essa parte. Aí, agora sim. Essa parte aqui vai ser a parte que nós vamos cortar, essa que ficou rasgada. Então, você vai vir com a sua régua, aonde tem o zero, você vai colocar bem certinho na linha ali. Ó, que tem uma distância mais ou menos igual. E você vai vir aqui e vai marcar no ponto 12. Vai vir aqui do zero e marcar no 12 também. Olha só, essa medida que você fez, você vai unir elas. Ó, pega ali e une. Feito isso, você agora vai marcar o outro lado. Novamente, do ponto de origem 0 até o 12. Do 0 até o 12. Esse ponto aqui você vai unir também, ok? Olha só, eu utilizei o próprio lado da folha, você pode utilizar também, tá? Para facilitar. Agora, a gente vai fazer o quê? Eu fiz o meu quadrado maior, agora eu vou dividir ele em 9 quadrados menores, tá? Para isso, eu vou dividir, então, em 3 partes. Olha só. Do 0 ao 4 e do 4 ao 8. Ok? Porque a gente sabe que 3 vezes 4 é 12, então, vamos dividir em 3 partes de 4. Aqui também, da mesma forma, do 0 ao 4, do 4 ao 8. E eu vou unir esses pontos que eu marquei, tá? Feito isso, agora você vai marcar esse outro lado aqui, ó, do 0 ao 12. Vamos lá, então, do 0 ao 4, do 4 ao 8, aqui também, desse outro lado, no ponto 4 e no 8. E vamos unir esse lado aqui. Fazendo isso, você já vai conseguir ter os seus 3 quadrados com a mesma medida, tá?
4 por 4. Então, olha lá. Essa medida aqui, ó, maior, é de 12 centímetros. E essa medida menor aqui, ó, é de 4 centímetros, tá? Então, ficou aqui, ó, a medida maior de 12 e a medida menor de 4 centímetros. Você vai fazer 8 desses. Depois que você fizer 8 desses, você vai recortar eles. Aqui, ó. Façam 8 desses, então, pra gente continuar. Aí, eu vou fazer os meus e já volto aqui com vocês. Olha só. Agora que a gente já fez as 8 placas, tá? A gente vai separar 4 para desenhar as figuras, as formas, e a gente vai separar 4 para fazer o molde vazado, tá? Então, vamos começar pelo molde vazado. Olha só, de acordo com o modelo que vocês têm aí, a gente vai, então, fazer um X nos quadrados que a gente vai recortar, tá? Então, esse primeiro aqui, eu vou recortar esse daqui, vou tirar fora, vou tirar esse e vou tirar esse, ok? Façam isso. Nesse outro aqui, eu vou tirar esse aqui e esse aqui, tá? Esse outro eu vou cortar esse e esse. E esse outro aqui eu vou cortar esse e esse aqui. Então, peguem a tesoura de vocês e recortem, meus amores, ó. Esse onde vocês marcaram X, vocês vão recortar e vão tirar ele fora, tá? Ó. Façam isso com todos eles, tá? Vocês vão fazer isso com todos eles. E com esse daqui, vocês podem fazer o quê? Vocês vão desenhar as formas geométricas utilizando, então, os moldes. Olha o que acontece. Se você quiser criar um pouquinho mais, você pode fazer esses desenhos, esses moldes em um outro papel, recortar e colar aqui também, ó. Digamos que fosse esse fosse para recortar, né? Então, eu colaria ele, ó. Vocês vão utilizar o mesmo molde que tá aí, por exemplo. Teria que desenhar mais um outro quadrado para colocar ele aqui. Se não, vocês podem utilizar o molde e olha só, desenhar aí. Olha só, eu fiz os meus desenhos, então, conforme o modelo das formas, e vocês vão fazer igual, tá? A prof não vai fazer aqui, porque a prof já tem um pronto, eu só mostrei pra vocês como vocês vão fazer, tá? Agora, vamos lá, então. Depois que vocês fizerem tudo isso, vocês vão jogar o desafio que tem aí, ok? Então, vamos lá. Olha só. São esses que vocês vão fazer. A prof passou canetinha. Pra quê? Pra ficar melhor pra vocês visualizarem aí, mas não precisa, pode deixar lápis mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeiro desafio. 5 triângulos, então. A prof tá nesse primeiro desafio de 5 triângulos porque eu não quero utilizar os outros, que os outros é pra vocês.
tá? Então, vamos ver. Eu vou usar esse molde primeiro aqui. Vou usar ele aqui. Eu quero que apareça só os triângulos, tá? Não dá. Opa, aqui. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Esse foi o primeiro desafio. Agora eu desafio vocês, desafios que a professora passou aí para vocês, tem idade para jogar, tá? Você pode jogar aí e desafiar um amigo seu, um parente, um primo, uma irmã, um irmão, ou até mesmo se o papai e a mamãe quiserem participar, também pode desafiar eles também, tá? Depois coloca aí para prof o que você achou então dessa atividade. Um beijo, estou com muitas saudades.